Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui novamente, Expresso Bytes. Comigo o senhor Ping. Olá pessoal, tudo bem? E o senhor Barista. Olá. E eu, Mr. Moca. Que saudade de vocês, mas olha nós aqui de novo, hein? E olha, temos um assunto super legal para tratar com vocês hoje, tá? Hoje nós vamos falar e mergulhar um pouco no que é essencial para um bom café. Nós vamos falar de Office 365, né? A gente não vive aqui só de cafeína, mas nós também geramos e temos produtividade, não é verdade, Ping? Correto. Verdade, Barista? Isso mesmo. Então, Ping, Roda a vinheta! galera, vamos começar então por um breve contexto histórico a respeito aí do Office 365, ok? Então lá atrás, né? Mais ou menos aí pelos anos 90, né? O Office era aquele pacote básico de programas de escritório. Sabe aquele pacotão básico que você lembra lá daquela época do escritório? Então é aquele pacotão lá, né? Com o tempo ele foi evoluindo e chegou-se ao que nós temos hoje aí no Office 365, né? Que a gente conhece, a gente trabalha com ele e ele hoje está todo em nuvem, né? Olha, eu já vou dar um spoiler aqui, tá? Nós vamos falar umas palavras aí um pouco difíceis, então eles vão me corrigir pra caramba hoje, tá bom? Mas tudo bem, vamos que vamos, tá bom? Então nós temos aí, para falar de Office 365, nós subdividimos, vamos dizer assim, né, o Office, para falar de cada uma das partes do Office, para ficar mais claro para você aí de casa que nos acompanha. E ó, antes de prosseguir nesse vídeo, não esquece, curte, compartilha, coloque seus comentários, porque eles aqui estão sedentos em responder. E também se você tiver alguma coisa em relação à gestão, né, por favor, pode encaminhar aqui para mim, Mr. Moca, ok? Então vamos lá, vamos começar então com dois assuntos aí, tá? Vou deixar esses assuntos aí com o nosso amigo Barista. Ping, vou dar um descanso para você hoje. Não, você não vai começar. Né? Quem vai começar hoje aí é o nosso amigo Barista. Então, Barista, eu queria que você discernisse, falasse um pouquinho para nós a respeito de, me ajuda aí, Ping, SharePoint e Teams. Isso, correto. Isso. Aplauso. Produção, aplauso. Então vamos lá, Barista. Vamos falar um pouquinho agora de SharePoint e Teams, por favor. O pacote que você comentou, né, que nasceu lá no final dos anos 80, início dos anos 90, é o famoso Word, Excel e PowerPoint. Ou seja, documento, planilhas eletrônicas e apresentação. Né? A maioria das pessoas pensa que o Office ainda é isso. E a gente não poderia estar mais errado quando a gente pensa nisso. Né? O que acontece? Começando aí, como você falou, dissecando um pouquinho, separando a solução Dissecando foi um papo agora de necrotéria. Separando aí, né, para que a gente explique as partes do Office 365, vamos começar falando do SharePoint e Teams. O que acontece? A maioria das pessoas, quando começa a utilizar o SharePoint, ou melhor, o Office 365, o primeiro acesso, vamos dizer, que tem é ao Teams. Errei também. O primeiro acesso que tem é ao Teams. Por quê? O Teams é o comunicador do Office 365, ou seja, assim como a solução do Google é o Meeting, assim como a solução... Que outras soluções nós temos aí? Zoom, de chat, de reuniões, né? De conversação assim, em grupo, etc. Só que o Teams ele dá acesso também às outras aplicações do Office 365. A maioria das soluções, isso eu vejo já... Porque assim, o Ping e nós temos a felicidade ou não de sermos lá dos anos 80. Então a gente acompanhou desde o nascimento do Office 365 até os dias de hoje. Então a gente sabe quando ele era só um produtor de documento e o que ele faz agora, que é de fato uma solução completa para uma corporação. Né? Então a gente vai ver hoje falando dessas peças, desses componentes do Office. Nós que pegamos lá atrás, a gente viu que a evolução é muito grande, né? O que eles oferecem hoje nem se compara com no começo da ferramenta, né? Exatamente. É mais ou menos como comparar uma estrada asfaltada, mas esburacada, e hoje no 365, um tapetinho de asfalto. E com muito mais faixas, com muito mais...
né? E com muito mais opções, recursos, exato, né? exatamente. Então, por que que eu sempre começo falando isso? A gente sempre fala aqui de fundamentos. Como a gente acompanhou, a gente sabe exatamente como essa solução foi criada e foi sendo desenvolvida. O Teams, apesar dele dar acesso a essas outras aplicações, ele não foi criado para iniciar essa conectividade. Então, o que que acontece? Quando a gente cria a estrutura de pastas, por exemplo, para armazenar documentos, cria-se os websites dentro do SharePoint para fazer comunicação, o Teams nem sempre faz toda essa conectividade, vamos chamar de a parte neural, ele não faz corretamente. Então, lá na frente, quando você já cresceu, começa a ter problema. Então, eu vejo isso nos últimos 10 anos, pelo menos, que o Office já está nesse ponto em que a gente vê hoje, mas em evolução, e sempre a mesma coisa. O pessoal começa a partir do Teams. Isso está incorreto. O design da Microsoft é o SharePoint no centro. Então, toda a administração de permissionamento, estruturação, deve acontecer no SharePoint. E raramente eu vejo isso acontecendo, mesmo em grandes empresas multinacionais pelas quais eu passei, cometem esse erro. E, de novo, é meio que natural, porque você dá o Teams para o usuário, ele começa a criar essa estrutura e trabalhar. Para você que está em casa e que é leigo como eu, eles disse o quê? As pessoas estão entrando pela cozinha em vez de entrar pela sala. Exatamente. O Teams sendo a cozinha, a porta da cozinha, e o SharePoint sendo a porta da sala. Bom exemplo. Não que a culpa é de quem está entrando, né? Mas deveria ser instruído. Só que a própria Microsoft, eu acredito que por ser muito grande, esse desenvolvimento é muito complexo, a coisa vai meio que sendo atropelada. Porque a gente não vê claramente mesmo esse tipo de instrução. A gente conhece porque foi acompanhando e põe a mão na massa. Então a gente quebrou a cabeça e vai desenhando de novo. Esse é o jeito correto então. Mas raramente eu consegui pegar do início a implementação e fazer corretamente. Geralmente a gente pega errado e começa a corrigir. Mas isso dá problema, dá trabalho. Dá vários problemas. Que nem você começou pelo Teams, é aquilo que você explicou, você não tem o permissionamento das pastas. Aí para você começa a crescer de uma maneira, depois para corrigir, para criar essas permissões, aí vira uma bola de neve. Exato. É bem mais complicado. E aí você já está no dia a dia do trabalho, as pessoas não querem parar para fazer aquilo que é correto. E aí vira uma bola de neve, como o Ping falou mesmo. E o que acontece? Então, o SharePoint sendo o coração dessa solução do Office 365. E o Teams? O Teams, sim, esse comunicador excelente, um aplicativo que integra com quase todos os outros aplicativos do Office 365. Sim. Legal. Entenderam em casa? Tranquilo? Ping? Acrescenta alguma coisa? A gente pode dizer que o Office 365 é aquele café completo, entrando aqui no nosso universo, né, do Expresso Bytes. Então ele é aquele café completão. E o SharePoint, onde você guarda as xícaras. Você coloca cada uma das suas xícaras organizadas bonitinho lá. O Office 365 seria um café colonial? Pode-se dizer que sim, porque ele é bem completo. completo. É completão. Café colonial é completão. É o mais completo. É o mais completo. Então, o Office 365 é um café colonial. Então, aí o SharePoint é o que organiza, é o seu armário lá com todas as xícaras e pires, os sabores, os cafés que você quer. E o Teams é aquele cara que vem lá para tomar o café. E aproveitar de tudo que está lá disponível para que ele possa compartilhar. Gostei. Bom, então tá aí para vocês falando um pouquinho a respeito de SharePoint e Teams, né? Mas vamos partir agora para um outro assunto? Pode ser? Vamos, outra fatia? Vamos subir um pouquinho aí o degrau, né? Que tal então nós falarmos um pouquinho agora de Power Automate e automação? Aprendeu. Mais um. Vou novamente jogar a bola pro meu amigo Barista. Vai lá, Barista. Quando nós falamos do Power Automate, que é um componente que dentro do Office 365 ele também é uma aplicação. É interessante esse conceito da Microsoft, né? O Office 365 é uma aplicação que também tem aplicações dentro de si mesma. É um pouquinho complexo dizer assim, mas é isso, a gente vai ver lá na frente
que tem uma série de aplicativos que rodam dentro do Office 365, fazendo toda essa interconectividade entre eles. Ou seja, o dado que você usa na sua agenda pode ser usado no e-mail, pode ser usado num documento, pode ser usado num processo de aprovação, enfim. Então tudo está interconectado. É como se eu não precisasse gravar em vários lugares. Eu gravei em um lugar só e essa informação é compartilhada pelos vários braços do 365, do Office 365. Perfeitamente. Você acabou de chegar acho que a palavra mais importante, que é o reuso de dados. Isso é a palavra central no Office 365. Isso é sustentabilidade tecnológica. Exatamente. Digital. Né? Digital. Sustentabilidade digital. E o Power Automate, ele é esse componente, essa aplicação de automação. Ou seja, através de programação de fluxos, você consegue reutilizar os dados desses vários outros componentes e aplicações que existem no Office 365. Então, exemplo, eu crio um evento na minha agenda que pode ter informações que vão ser reutilizadas em um cartão dentro de um planner. A gente vai falar isso mais à frente. O que é o planner? Depois a gente fala mais sobre isso também. Mas é para dar essa ideia de interconectividade e reuso. Então eu não tenho mais que ficar replicando dados. Uma vez que você inseriu, você reusa esse dado e gera novas informações. Olha, não sei você em casa, mas eu tô me apaixonando pelo Office 365, hein? Tô me apaixonando por ele. Um exemplo básico sobre Power Automate e isso é muito comum, eu posso dizer, dos meus 25 até um pouco mais anos aí de experiência, que uma das coisas básicas e que grandes empresas sofrem é o simples processo de revisão e aprovação do documento. É uma coisa impressionante, é uma coisa extremamente básica, né? Que isso acontece, acho que desde a idade da pedra ou desde a idade do papel, sei lá. Você leva o papel, alguém lê e assina. Isso, para acontecer digitalmente, parece que é o fim do mundo. E o Power Automate simplifica isso, às vezes, com poucas linhas de código. A pessoa recebe o e-mail. Então, por exemplo, o Alisson é responsável por revisar o documento. E o Paulo, eu vou criar o documento. E o Paulo é o que aprova esse documento finalmente. Então, quando eu crio o documento, o Alisson vai ser informado para revisar e vai fazer a aprovação da revisão. Automaticamente vai um e-mail para o Paulo dizendo: a revisão já foi feita e você agora tem que aprovar. Aí, claro, como superior, você pode decidir confiar na revisão do Alisson. Muitas vezes é isso que acontece dentro de uma empresa. É até o conceito de supply chain. Um revisou, o outro vai aprovar. Ou você pode dizer: não, eu vou revisar de novo aqui, vou ler e vou aprovar. Também é o famoso recheck. Exato. Né? Dentro do ambiente corporativo que nós chamamos de recheck. O conceito de supply chain também funciona nesse processo de revisão e aprovação. Porque pode ser que nós somos em 5. Desde que um dos 5 aprovem a revisão, já vai para a aprovação final. Isso também acontece no Power Automate. Ou seja, aquilo que parece complicado, e eu garanto, vamos ver o que o Ping acha, mas que eu vejo acontecer em multinacionais, de milhares de funcionários, uma simples aprovação de documento parece o fim do mundo. E às vezes numa empresa pequena existe esse mesmo desafio. Sim, existe, com certeza. Para você fazer uma aprovação de documento, nossa, vamos dizer assim, é um parto. Demora, você cria o documento, a pessoa revisa, e é tudo manual. Você cria o documento, aí você coloca lá na pasta. Aí quando a pessoa lembrar, ela vai lá e revisa o documento. Aí ela terminou, aí manda para o supervisor. O cara vai aprovar dias depois, não é nem automático, porque até ele ler, reler, falar assim, não, ir lá, imprimir e dar a assinatura, demora muito. E até onde eu estou entendendo, todas essas etapas vai sempre um alerta para a pessoa. Sim, né? sim. Então Exatamente. não é simplesmente coloca-se dentro de uma gaveta, vamos falar assim, uma gaveta ali do Office, né? Coloca-se na gaveta, tá bom, espera lá o fulano lá e buscar. Não. A partir do momento que foi criado o documento, coloca-se naquela gaveta, ele recebe um comunicado que o documento já está na gaveta para ele fazer a revisão. Ele revisou, a partir do momento que ele revisou, já vai um comunicado, vamos dizer assim, né, um e-mail, para quem é de direito à assinatura. Então, quer dizer, tudo é comunicado. Correto. Inclusive, o que acontece quando o Alisson explicou esse processo manual, nada é rastreável. Nada. E a partir do momento que a sua empresa começa a crescer um pouquinho, ela precisa ter responsabilidade. Se uma auditoria, um regulamentador chega lá, você não consegue provar quando que aquele documento foi revisado, aprovado, qual é a versão. E quando você usa o SharePoint, o Power Automate, tudo isso é feito automaticamente. Como você falou, tudo é rastreável. Inclusive,
quando a gente fala em segurança da informação, são 3 pilares. Né? Tem um quarto que a gente vai falar, mas é disponibilidade, confiabilidade e o terceiro, que eu também não lembro. Quando eu não lembro, eu jogo para ele. Rastreabilidade, confiabilidade e disponibilidade. Então, e o que se fala hoje em dia, que tem um quarto, que é o accountability. Isso. Ou rastreabilidade. Rastreabilidade. É que em português não tem uma palavra para accountability, mas é justamente dizer quem, quando, como, porquê, blá, blá, blá. Sabe? O auditor, ele quer ver isso. Quem aprovou, quando, como foi esse fluxo. E o Power Automate, o SharePoint, permite tudo isso. É quase para você entender um pouquinho, você da área de gestão, 5W2H. Ok? Para você entender mais ou menos o processo aí do 5W2H. Responde a muitas necessidades, porque os processos eles vão mudando de nome, a tecnologia que está falando, mas no final é o mesmo requerimento, exatamente. E o interessante do Power Automate é que você não precisa saber programar para você criar os fluxos, né? Ele é bastante amigável. É claro que conforme você eleva a complexidade, né, mas quem gosta de lógica já consegue. Sim. E com o Copilot, que a gente vai falar mais à frente também, isso facilitou bastante. Então, pessoal, a gente podia finalizar por hoje, lembrando que não finalizamos o assunto. Office 365 ainda tem aí uma vasta informação, detalhes para a gente falar ainda. Ferramenta. Então, nós não estamos encerrando o episódio de hoje. Né? E só para a gente fazer aquela analogia gostosa, né? Aquela brincadeira gostosa com o universo do café, né? O Office 365 nada mais é do que um excelente café. Né? É aquele blend perfeito, né, que fica ali entre a produtividade e a simplicidade. E ao mesmo tempo, né, dentro das empresas, quando essa ferramenta é usada de forma correta, ela traz ganhos, evita dores de cabeça, transforma o dia a dia das empresas. Então, lembrando, nós não encerramos aqui esse assunto, vamos encerrar apenas esse episódio, agradecendo imensamente a sua companhia, que você possa, e realmente não esqueça, tá? Compartilha, né, os vídeos, dá o seu joinha, tá? Quanto mais você compartilhar, mais você vai contribuir para que mais e mais pessoas venham a ter esse grau de conhecimento. Então, vou pedir para o meu amigo aqui, barista, fazer suas considerações finais e se despedir de vocês. A gente agradece a participação de todos e, novamente, deixa seus comentários, a gente fica muito feliz com cada novo inscrito, com cada comentário que a gente recebe, porque esse é o nosso desejo aqui, trazer conteúdo de verdade, que agregue a vida de vocês. E com certeza, como o Moca disse, a gente tem assunto para uma vida inteira. Então, mesmo a gente ficando aqui a vida inteira falando, vai ter assunto. Nos nossos canais, a gente quer propor mais conteúdo, às vezes até um pouco mais pesado, mais, né, incorporado aí de técnicas, enfim. Então, a gente fica muito feliz com a participação de todos e vamos em frente. Ping, se despeça do pessoal, suas considerações aí. Valeu, pessoal, por acompanhar até aí, nos assistir até este momento. Nos ajude, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho lá para você ser notificado quando chegar um novo vídeo que a gente postar, né? Curte os nossos canais também, além do Expresso Bytes, vai ser bem legal. E compartilhe, comente lá, coloque suas dúvidas. Se a gente cometeu alguma pedalada, você vai lá e comente lá, vocês pedalaram aqui nesse ponto do Office 365. Vai ser legal. Compartilha lá. É isso aí. E pessoal, como nós estamos aqui, estamos entre amigos, conversando, né, e colocando aí informação para todo mundo. Então, eu quero convidar agora você aí em casa e convidar meu amigo barista e o meu amigo Ping a encerrar esse episódio tomando um cafezinho. Valeu, gente. Valeu. Grande abraço.